Oi, gente bonita, como é que vocês estão? Bom, hoje eu vou começar uma série em que eu falo sobre a presença dos estilistas no cinema. Começo por Jean-Paul Gaultier. Bom, Jean-Paul Gaultier foi um estilista muito bem treinado por Pierre Cardin. Depois que ele quebrou sua sociedade com Giorgio Armani, ele se tornou um dos grandes estilistas dos anos 80. Começou sua carreira em 76, mais precisamente, com uma linha de bijuterias. 2 anos depois, ele já fazia os seus primeiros desfiles. Ele trouxe as saias para o vestuário masculino e também foi responsável por fazer looks icônicos com corsês estruturados, como o que ele fez para Madonna na turnê Blonde Ambition nos anos 90. Bom, Jean Paul é uma figura que se inspira muito no cinema, tendo A Malvada e Rocky Horror Picture Show como grandes inspirações não só para o cinema, mas para seus desfiles. Acredita-se que, enquanto o show business trouxe para ele o prestígio de público, o cinema trouxe a ele prestígio intelectual. Em 89, ele realiza seu primeiro filme intitulado O Cozinheiro, o Ladrão, a Mulher e seu Amante, de Peter Greenaway, e o filme conta a história de uma mulher que está cansada do seu marido abusivo e começa a ter uma relação com um dos clientes do restaurante acobertado pelo cozinheiro. O filme se divide em poucos cenários, de uma forma construída bastante teatral, sendo a cozinha e o salão a maior parte onde o filme acontece, né? E a gente pode ver que é um filme que mistura aqueles dois conceitos, né, em que existem figurinos atuais para a época, existem figurinos construídos com uma arte impecável, tendo essa máxima de que o figurino da protagonista, ele se mimetiza com alguns dos ambientes, assim, né? A mesma roupa que ela está, quando ela entra no banheiro, ela passa a ser outra cor, quando ela entra na cozinha, passa a ser outra cor, quando ela está no salão, e o salão é sempre vermelho, né? E o vermelho, quando a gente pensa em psicologia das cores, ele traz o quê? Ele traz violência, ele traz paixão, ele traz... Enfim, é um filme muito sensual, né? E ele pensado nos mínimos detalhes, como o próprio de um cigarro, em que se mimetiza com figurino, arte e, enfim, e toda a estética. Bom, eu destaco 2 figurinos do filme, da protagonista, além dessas transições, desse jogo com as cores. Tem um look inteiro feito de penas, que é incrível, e o look final que ela usa no filme, em que foi o colar de penas, foi inspirado no filme ano passado em Marienbad, que tem um figurino de Coco Chanel, que é uma criação de Coco Chanel, uma grande inspiração para o Gaultier. E é um figurino que passa a ser um elemento narrativo e um elemento de cena, porque ele tem uma enorme cauda e existe quase um jogo de balé com a outra atriz que leva a cauda desse vestido, assim, né? Então, enfim, é tido pelos críticos como um dos figurinos mais importantes da história do cinema. Acredito que ele inspirou muitas coisas, né? É um filme que eu acredito que inspirou, inclusive, o curitibano Estômago, porque ele tem elementos parecidos, não só de decupagem, como de figuras mesmo, assim, né? O Estômago traz... É uma história de realidade Brasil, é um outro contexto, tem outros arcos de personagem, mas eu vi muita similaridade temática dos filmes. Outra parceria do estilista Jean-Paul Gaultier foi o diretor espanhol Pedro Almodóvar, que começou em 93 no filme Kika. Kika conta a história de uma maquiadora que, ao ser contratada para maquiar um defunto, se envolve em um romance cheio de complexidades. O figurino geral é feito pelo figurinista José Maria de Cosso, que
conseguiu vestidos emprestados da coleção de 92 de Versace para a personagem Kika. E para a personagem Andrea, que é uma personagem obcecada em fazer programas a respeito de homicídios e assassinatos, ela tem criações exclusivas de Jean Paul, né? Inspirados no thrash, inspirados no vamp, inspirados no pós-punk em filmes de horror, né? São são vestidos muito sensuais, e acredito que elas inspiraram muitas coisas que vieram depois, como o filme brasileiro Castelo Rá-Tim-Bum, de Karl Hamburger, em que a bruxa Rosângela, interpretada pela Marieta Severo, as roupas são muito... Não sei se realmente foi uma inspiração, mas as roupas são muito similares às usadas por Andrea em Kika. A parceria de Gaultier foi o diretor Luc Besson no filme O Quinto Elemento, filme de 97, em que um taxista é encarregado de salvar a humanidade e descobrir o que é o quinto elemento. Em uma entrevista, Luc Besson disse que ele queria o melhor para o figurino de seu filme, e que o melhor era Jean Paul, pois ele conhecia Nova York como ninguém, conhecia os aromas e as cores da cidade. E ele queria um filme que retratasse uma grande metrópole no futuro. Então, foi o grande desafio de Gaultier de fazer esse figurino construído, mas que também ele tem uma parte... Ele começa com um filme de época, então ele precisa reconstituir em 1914. Depois ele passa a ser completamente inteiro no futuro, mas, né, se inspira em coisas dos anos 80, em coisas de 90, mas a gente vê muitos elementos do queer, muitos elementos de clubes noturnos. Ele é quase como se fosse um grande comportamento clubber, assim, né? O filme não teve muito prestígio de crítica, mas eu acho que é um filme que vale a pena por muitas coisas, e não só o figurino de Jean Paul. Jean Paul teve, sim, uma grande importância para a história do cinema, trouxe um pouco da sua assinatura, trouxe muitas lingeries e corsês estruturados de cortes arrojados, muitas cores, muita poesia. Então, comenta aqui o que você achou a respeito desse vídeo. Estou aberto a opiniões e até o próximo episódio.